De acordo com a Bíblia, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Mas por que às vezes é tão difícil confiar que tudo vai dar certo e que Deus está no controle da nossa vida? Existem momentos na vida da gente que é difícil ter fé, não é mesmo? E esse é o tema do programa Minha Vez de hoje. Não saia daí, voltamos já! É muito bom ter você conosco aqui mais uma vez nos estúdios do IEBC para o programa Minha Vez. E olha, hoje o programa vai esquentar, vai pegar fogo, totalmente espiritual, totalmente profundo e teológico na linguagem do adolescente, do jovem. E é muito bom ter você aqui conosco. E além de você que está desse lado, nós temos ainda um grupo especial que está vindo pela primeira vez aqui para gravar o nosso programa. São os alunos do Colégio Adventista do Gama. Moçada, a saudação de vocês para os amigos de casa? Aê, galera animada, muito bem. E para fazer parte desse cenário bonito, nós convidamos grande amigo nosso, especialista no assunto de espiritualidade, pastor Nelson Bilanelli. Ele é o líder de jovens para a União Centro-Oeste, cuida de toda a região centro-oeste do Brasil, líder de jovens. Nelson, é uma alegria ter você aqui conosco. A sua saudação para o pessoal de casa. Prazer estar aqui. Eu creio que você que está participando do programa, acompanhando essa série, está vendo que essa carinha jovem está pegando no Novo Tempo e no nosso coração também. É minha vez de estar aqui, eu estou feliz. Muito bom. Muito Seja bom estar muito aqui. Bem-vindo. Moçada do Gama também. Vou começar perguntando para vocês. O que é fé? Já que o tema de hoje é fé, vamos começar definindo então o que é fé. Eu vou jogar essa pergunta para vocês, depois o Nelson vai complementar aqui ou dar a opinião dele pessoal. Quem quer falar? Corajoso, corajosa, Nossa, o primeiro. é muita gente querendo falar junto, pastor. Pois é, não é Vai assim. ser duro de administrar aqui, ó. Aí quando chega no intervalo, sabe o que acontece? É o mistério do intervalo. Todo mundo começa a levantar a mão e fazer perguntas. Vamos gravar um intervalo, então. Não vou chamar o intervalo, não. Vamos lá, desse lado. E aí, Tamires, pode falar. Bom, para mim, fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver. Que é aquilo que a gente sente, que a gente tem uma certa certeza que aquilo é e que vem das nossas convicções. Nelson, em cima do que a Tamires falou, você queria complementar alguma coisa? Ou ela foi ao ponto já? Eu queria só começar dizendo que fé é muito mais do que um sentimento. Muito hoje a gente está pensando que fé é sentimento, mas é uma atitude que eu tomo de confiar em alguma coisa, ou especialmente no que Deus diz, e saber que aquilo vai acontecer mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não tenha as impressões humanas necessárias, mas é uma posição que eu decidi assumir diante do que Deus diz. E as pessoas hoje em dia, elas têm fé em muitas coisas, né? Você está tendo fé de sentar nessa cadeira, que ela te aguentou. Eu tive amém, fé né? que o microfone ia funcionar na hora que eu ia falar. A gente tem alguns tipos de fé, com certeza. Mas fé na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, é uma coisa diferente. Essa era a minha pergunta. A fé que faz a diferença é a fé baseada em alguém, que é a pessoa de Jesus Cristo. A fé não acontece no vácuo. Ela tem que estar firmada em alguma coisa. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E qual é o centro da palavra de Deus? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão apontando para Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Toda a compreensão do que o Antigo Testamento e o Novo queriam dizer sobre Deus está revelado em Jesus. Aqui Jesus dizendo, eu vim para que vocês conheçam o Pai. Eu vim para mostrar quem é Deus para vocês. Então, para a gente entender o que Deus é e o que fé é, nós precisamos aceitar
aquilo que Jesus veio mostrar para a gente. Jesus é a revelação máxima de fé e a revelação máxima do caráter de É o verbo Deus. que se fez carne. Maravilha. Moçada, deixa eu fazer uma pergunta teológica aqui para vocês agora. O que vocês entendem quando Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de fazer coisas grandiosas? Como que você entende essa frase de Jesus em relação à fé? Desse lado aqui alguém. Quem quer falar? Aqui, ó. Essa jovem, você é a Jennifer. Jennifer. E aí? É o fator de confiarmos nele, né? Que quem confia em Cristo pode fazer todas as coisas. As pessoas acreditavam que Jesus tinha o poder de cura. Se confiássemos no poder de cura de Deus, ele concederia a nós também. Você se classificaria como uma pessoa que tem muita fé, Jennifer? Eu acredito e confio em muitas coisas. Ok? Em que coisas você tem fé? Essa é a pergunta que eu vou lançar para eles, Nelson. Normalmente os jovens têm fé no que ou em quem? Não sei. O que você normalmente acha que os jovens têm fé, Jennifer? Eu não sei. Você falou que você acredita em muitas coisas, tem fé em muitas coisas. Dá alguns exemplos para mim. Que os tempos estão por vir, né? Tipo, a Mas- volta de Cristo. Que estamos Confiamos vivendo muito. nos últimos dias, que Jesus Sim. vai voltar. Ok. Alguém mais quer falar sobre a fé dos jovens? Alguém tem fé aqui nos pais, por exemplo? Você Lá tem dos- fé nos seus aqui. pais? Lá no fundo, lá, O ela que quer é falar. isso aí? Levanta a mão aí. Isso, seu nome é? Tenille. Tenille. Ok, Tenille, fala. Pra mim, ter, assim, fé nos pais é mais que confiar ou só contar os seus segredos. É você conseguir conviver direito a cada segundo sem ter muitas brigas como muitos adolescentes têm hoje. Nelson, o que Jesus quis dizer quando ele falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que quem nunca viu, se você Menor tiver semente. condições, o grão de mostarda é algo que você talvez precise de uma lupa ali para você conseguir enxergar mesmo. Então, se você tiver fé bem pequenininha, ainda assim você é capaz de mover montanhas. O que Jesus quis dizer com isso? A gente fica de um tamanho menor que o grão de mostarda por saber que a gente não alcança nem isso. Mas o que ele queria dizer é que a predisposição que alguém deve ter de acreditar em Deus leva a tudo que é a base de sólido na vida. Se a gente der um passo em relação a Deus, ele vai dar um passo em relação a gente. Crer na palavra de Deus do jeito que ela é e o obedecer a Deus como ele pede, isso faz com que eu e você possamos fazer coisas que estão de acordo com a vontade dele. Tudo aquilo que a gente pedir com fé. Mas espera aí, quer dizer que se eu pedir uma Ferrari, Deus vai dar? Se eu pedir uma viagem... Alguns não sei- rapazes se animaram agora. agora eu creio que a gente às vezes acha que Deus é um gênio da lâmpada, que a gente esfrega, faz os pedidos e ele tem... Não. Aquilo que tem a ver com a vontade dele e o que eu pedi em relação à transformação de vida, à salvação, isso ele está a fim de me dar em 100%. Aquele que invocar o nome de Deus e pedir em nome de Jesus perdão dos seus pecados, pode ter certeza que ele vai perdoar os pecados. Tudo que tem a ver com salvação, tudo que tem a ver com transformação da nossa vida. Agora, as coisas materiais, aquilo que tem, nem sempre é o melhor. A gente pede dinheiro para Deus, e dinheiro me afasta de Não, Deus. eu tenho certeza Tem poder. que eles não mas pedem o poder... isso. Essa moçada não pede dinheiro Não. para Deus, não. Eles pedem para os pais, para Deus não. É. Vão em cima dos pais. Moçada, é difícil ter fé hoje em dia? Ou é fácil? O que vocês acham? Difícil? Alguém falou desse lado aqui. Microfone, alcança o microfone. É Tamires. Opa, já memorizei seu nome. Fala, Tamires. Você acha que é difícil? Concorda? É difícil, porque no mundo que a gente vive, a gente ganha tudo na mão, assim. A gente tem todas as informações ao nosso alcance. Não é como antigamente, que a gente precisava ter fé, precisava ter aquilo, porque tudo o que a gente quer, a gente ganha quase imediatamente. Então é muito difícil ter fé nos nossos tempos. E aí, Nelson, você concorda que a fé nos tempos de hoje, ou nos dias de hoje, vamos dizer assim, é mais difícil porque é tudo mais fácil e antigamente as pessoas, por isso, dependiam mais de Deus? Parece que tem alguma coisa assim que com a tecnologia, que quanto mais a tecnologia aumenta, a humanidade é desumanizada. E isso eu acho que não é a gente fazer uma apologia à pobreza, à ignorância, à falta de recursos, de informação e tecnologia. Mas parece que as pessoas elas estão cortando todos os seus vínculos em relação aos relacionamentos
não só familiares, interpessoais, e em relação, parece, ao desenvolvimento de riquezas e tecnologia. As pessoas não sentem necessidade de alguma coisa maior do que isso. Parece que a fé está nas nossas mãos. Eu tenho que ter fé em mim mesmo, nas minhas capacidades, no eu correr atrás, do eu ter dinheiro para comprar aquilo que eu quero e ir aonde eu quero. E isso aí vai levando a um tipo de Deus que a Bíblia chama de Mamon, o Deus do dinheiro. Não é o Deus que a gente está aqui para se relacionar, que é o Deus que a gente tanto precisa, que é Jesus. Eu creio que a tecnologia e os recursos materiais estão fazendo com que a gente perca um pouquinho as noções de quanto a gente depende de Deus, porque se não é Ele que me dá a vida, que me dá a inteligência, que move o meu ser, se Ele desligar o botão, eu não estou aqui. Então, essa dependência de Deus, essa relação com Ele, a gente precisa pensar um pouquinho melhor. Quer dizer, a fé existe nos dias de hoje, mas talvez ela esteja sendo direcionada para um outro tipo de objeto, Com certeza. que não Jesus Cristo, não o Sim. Senhor, mas no dinheiro, nas coisas. E por isso nós nos tornamos mais dependentes dessas coisas do que dependentes de Na Deus. inteligência, na ciência, parece que isso tudo, esse desenvolvimento humano em cima do eu, das capacidades humanas, da tecnologia, da inteligência, da ciência, parece que está colocando Deus do lado de fora porque nós estamos tendo as respostas. Mas eu acho que tem algumas questões que a gente não responde, como a morte. Amor verdadeiro a gente compra. As coisas mais caras do mundo são de graça, pastor. As coisas mais caras do mundo são de graça. Quanto custa uma amizade verdadeira aí? Tá no preço? Algum aí de vocês sabe? Quanto custa uma amizade verdadeira mesmo? Tem preço isso? Quanto custa o carinho de pai e mãe, amor verdadeiro, respeito lá em casa? Tem preço isso? Então parece que essas coisas não estão no mercado de ações aí. Isso está em falta. Isso está em falta. Parece que é isso aí que está fazendo a gente ficar pobre de outro jeito. A gente está enriquecendo em algum jeito, que a gente está vendo aí no mundo, e até o jeito que as pessoas estão nos assistindo, mas o relacionamento e a confiança naquele que gerou a possibilidade da gente ter tudo isso, que é Deus, parece que está diminuindo o conhecimento que a gente tem dele. Maravilha. A fé está ficando menor, e é isso que a gente tem que dar uma conversada melhor com a galera aqui nos próximos momentos aí. Ok, vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo rápido e voltamos já. Não saia daí, minha vez vai para o intervalo e volta logo em seguida. Já estamos de volta com a moçada animada do Colégio do Gama. E olha, você quer conhecer um pouquinho mais dessa escola, conhecer um pouquinho mais dessa moçada? Na sua tela está aparecendo o site dessa escola, o Colégio Adventista do Gama. Entra no site, faz um contato, vai fazer uma visita, você que mora aí pertinho. E ó, a próxima vez que eles vierem aqui gravar, quem sabe você não vem junto como convidado especial para participar do programa Minha Vez? E ó, agora acho que eles estão mais relaxados. Primeiro bloco eles estavam meio tensos, sabe, aquela coisa de primeira vez, mas agora sim, eles já estão devidamente preparados. Vão fazer algumas perguntas aqui, né, Nelson? Não foi que a gente combinou com Não, eles? tá tudo certo. Tá tudo e quem certo. não falar já sabe, vai cair aqui, ó. O Nelson já deu o ultimato para eles, olha, vocês têm que participar, esse aqui é o programa da moçada, é o programa da galera. Então, eu vou dar a oportunidade para vocês, lançando uma perguntinha para vocês aqui. Nós estamos falando de fé, sobre confiança em Deus, sobre as dificuldades que nós temos para confiar em Deus. E a pergunta é exatamente essa: por que é tão difícil confiar em Deus? Ser totalmente dependente de Deus. Quem vai falar? Aqui, ó. Falei com a moça, agora foi. Você é o? Fábio. Isso, fala no microfone, Fábio. E aí? Porque tem muitas coisas que nos afastam de Deus. Muitas coisas que nos deixam longe dele. Tipo o quê? Vamos dar um exemplo pra gente. Coisas que Satanás coloca na nossa vida pra ficar longe de Deus mesmo. Seriam assim, Fábio, distrações? Distrações. E aí, por causa dessas distrações, É você difícil se ter fé. desconecta de Deus e aí é a Difícil sua ter fé.
Nelson, aproveitando o que o Fábio, é Fábio, né? O que o Fábio falou, eu lanço uma pergunta para você. Fé é algo que nós recebemos de Deus, como se fosse um dom de Deus, ou é algo que nós podemos desenvolver? A fé com certeza não acontece por acaso. A iniciativa de se revelar é de Deus. Agora, interessante lembrar do verso que a gente falou no outro bloco. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Deus, ele enviou essa carta especial para a gente para conhecê-lo, para ver as ações dele. A Bíblia é, em base de tudo aquilo que a gente precisa conhecer sobre Deus, a carta que ele revelou. Todas as informações que a gente tem, como uma sintonia de um programa de televisão como esse aqui, ou a conexão de internet aí, Fábio. Tem hora que algumas coisas estão impedindo a conexão, certo? Ou cai o sinal, alguma coisa interrompe a transmissão, ou a gente está vendo interferência de alguma natureza. As coisas que você mencionou, justamente os hábitos que a gente vai adquirindo na vida, vão deixando uma interferência entre o que Deus está falando e o que a gente está ouvindo. Ou até muitas pessoas estão vivendo desconectadas de Deus, conectadas em outras coisas que não tem nada a ver com a palavra dele. Isso que é o problema. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e a gente se relaciona com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, indo à igreja e aprendendo algumas coisas com aqueles que já têm na palavra de Deus a sua confiança. Então é como praticar exercício físico. Já pensou se eu ficar sentado aqui de braço cruzado? Como é que eu vou desenvolver a minha musculatura? Como é que eu vou conseguir correr? Como é que eu vou conseguir nadar? A fé é a mesma coisa. Eu preciso desenvolvê-la através do exercício desse conhecimento, de pesquisar, de buscar, de me relacionar com Deus. Moçada, aqui desse lado, alguém manifestou aqui? Ok, fala, Jennifer. Uma dúvida. Tipo, hoje nos nossos dias a gente tem aquela dúvida do fator questão. Nós cristãos fomos ensinados a acreditar em Cristo. Eu tenho fé em Cristo. Mas hoje, tipo, muitos dos países têm outros deuses como referência. Como chegar a esse ponto? Ouvimos a nossa infância até hoje, nossos dias, que Deus é nosso Deus, de fato que eu acredito nele. Só que em outras culturas, para eles, são outros deuses. Nunca ouviram eles ouviram aquilo, para eles, o Deus deles é o Deus correto. Ou seja, tem outros deuses, outro tipo de Outra salvação. forma de compreender outro tipo de fé, né? É interessante que nós vamos ser julgados por Deus de acordo com o conhecimento que a gente tem. Deus nunca vai cobrar de você alguma coisa que você não conhece. Agora é bonito perceber que mesmo dentro dessas culturas completamente diferentes do cristianismo, que hoje é quase 1/3 da população da Terra, nós estamos falando do quê? 2 bilhões e pouco de pessoas. Essas pessoas talvez nunca ouviram falar o nome de Jesus como eu e você ouvimos, mas elas têm parciais revelações de verdade. E aquilo que elas têm de verdade quanto à natureza, quanto aos princípios de Deus, mesmo dentro da cultura delas, elas vão ter isso como um meio pelo qual Deus vai julgá-las. Mas é interessante que, para os cristãos, Deus está dizendo que antes da volta dele, que algo tinha que acontecer. Você lembra o que é? Que o evangelho teria que ser pregado a quantas pessoas? Todas as pessoas. E então viria o fim. Parece que tem uma tarefinha muito importante que os cristãos têm que continuar assumindo. E a geração de vocês é a geração esperança, que deve continuar através da vida falando para outros dessa fé em Jesus. E eu creio que Deus, de uma maneira muito especial, vai fazer com que essas pessoas conheçam o que é necessário para se ter uma posição, uma escolha em relação a Deus. Quero jogar peteca para vocês mais uma vez, moçada. Uma vez um jovenzinho chegou para mim e falou o seguinte, falou assim, pastor, eu preciso de ajuda, ore por mim e tal, porque eu não fui bem na prova de física, não. Não, pastor, eu sentei, orei, eu fiquei uns 2 dias orando, e chegou na hora da prova, fui mal mesmo. E aí eu falei para ele assim, mas você só ficou orando esses 2 dias? Você chegou a estudar? Não, fiquei 2 dias só orando mesmo. E na hora da prova eu não lembrei de nada. O que você diria para um jovem que te procura falando que tem esse problema espiritual? Que ele ora e Deus não responde? Como é que é? Fé é isso mesmo? Você ora e deixa Deus agir? Quem vai falar? Aqui, ó, você. Seu nome é? Daisy. Daisy, e aí? O que você responderia para esse jovem? Olha, eu acho que fé depende da nossa parte e da parte de Deus. Então, se a gente tem realmente fé, Deus vai ajudar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que estudar, ajuda bastante, e tem que confiar também, né? Mas a maior parte é a nossa. A gente tem que realmente estudar,
procurar uma ajuda para isso, mas confiar em Deus. E eu acho que, assim, voltando um pouco à história, é que eu acho que fé, hoje em dia, está muito longe, mas nós temos muitos recursos para ter fé. Só que, muitas vezes, nós não temos por onde começar com isso. Então, eu acho que nós temos bastante livros, bastante coisas. A própria tecnologia hoje nos ajuda. tudo. Você entra no Face, você vê Twitter, você tem Bíblia online. Então, recursos, como a Deise falou, e com muita propriedade, eu acho que a gente tem condições de cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Eu vou aproveitar e pegar o gancho no que a Deise falou. Você já entrou na nossa rede social, você já fez o seu comentário lá. O que você pensa sobre o assunto de hoje, sobre fé? Você tem dúvidas? Entra lá no Face, na nossa página, está aparecendo aí agora na sua telinha, faz o seu comentário, deixa a sua sugestão, fala com a gente quer ter essa interatividade para juntos nós crescermos. Nelson, a Deise tem razão quando ela fala que nós precisamos de fazer alguma coisa? Sim. Quando falou ali a parte de Deus e a nossa parte, será que em algum momento Deus deixa de fazer a parte dele? Acho que a parte do trato que falta cumprir é nossa. E agir de acordo com o que a gente crê. É interessante isso. Porque eu creio em Deus, mas eu ajo completamente contrário do que ele diz. Você tem um exemplo disso, cara? Tem gente que fala assim, eu creio em Deus, mas faz totalmente o contrário. É porque você não basta crer, você tem que praticar o que a palavra diz. Seu nome é? Arthur. Arthur. E Então, aí? Arthur, um cara que diz assim, eu creio em Deus, continua fumando. Por exemplo, né? Eu não quero ficar com câncer no pulmão. Tá fazendo a parte dele? Não, porque conhecer a Deus até o diabo conhece. Nem por isso ele está salvo. Olha aí, muito nossa. legal, Arthur. Participação muito joia. É essa atitude, eu vou conhecer, uma informação bacana, mas eu não uso ela. A coisa mais importante da nossa, eu vou agir de acordo com o que eu entendi que Deus pediu para mim. Ele pediu para eu cuidar do meu corpo. Para eu realmente ter isso, eu não vou comer algumas coisas. Eu não vou fazer determinadas situações acontecerem. Frequentar determinados lugares. Sim. E é interessante a gente pegar isso. A adolescência é uma das coisas mais legais pra gente. Nós somos muito transparentes e hipocrisia pega a distância. Tamires, quer fazer um comentário ali? Bom, sobre o que Deus não pode se enganar, a gente tem que lembrar que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, que Deus é onisciente e onipresente. Isso. E por isso, muitas vezes a gente tenta enganar Deus, a gente tenta esconder as coisas, mas a gente não consegue. Porque, assim, Deus, ele é independente, se a gente acredita ou não, ele está ao nosso lado. Olha, gostei do que você falou, Nelson. E nós chegamos ao final aqui do nosso programa, foi rapidinho, tinha muita coisa para falar ainda. Agora a moçada se soltou, queria fazer perguntas, comentários. Sim. Mas eu queria te pedir uma última palavra para aqueles nossos amigos que estão em casa. Talvez exista um jovem, uma jovem ali que perdeu a fé em Deus. Eu queria que você terminasse esse programa dando um conselho para essa pessoa e logo em seguida nós vamos orar. Tinha um sábio que desafiava as pessoas em toda uma cidade dizendo assim, Deus não existe. E aí um jardineiro muito simples foi ali e decidiu, olha, depois de tanta gente vir falar com você, você acha que está dominando a situação aqui, já tinham ido religiosos de todas as religiões, já tinham ido pessoas defender a existência de Deus e por argumentos filosóficos aquela pessoa destruía quem ia ali perguntar ou comentar alguma coisa com ele. E aí aquele senhor, um jardineiro, 65 anos, pegou um saquinho desses de pão, tinham 2 laranjas dentro. E simplesmente pegou as laranjas, na hora que aquela pessoa começou a apresentação, ele começou a descascar as laranjas e uma delas ele partiu no meio e começou a chupar. A pessoa que estava falando, esse sábio, o filósofo começou a desdenhar, olha, a pessoa veio fazer lanchinho aqui na frente, não tem nada a ver. Olha, você está meio fora de órbita, o que está acontecendo aqui? O senhor... Lá nos bastidores tinha que ter comido essa laranja. Não, olha, só tem uma perguntinha para você. Essa laranja que eu estou chupando aqui, ela é azeda ou ela é doce? E aí, o cara falou, não tem nada a ver com o assunto. Não. Só me responde, a laranja que eu estou chupando, ela é azeda ou ela é doce? Olha, como é que eu vou saber? Eu vou ter que chupar aí uma parte. Pois é, meu amigo, você não pode dizer que Deus não existe e você não experimentou ele. Eu acho que de todas as pessoas aqui que estão com a gente, e você aí que está em casa, dê uma chance para Deus, experimente crer no que ele falou, mais do que
entendendo o que você pensa, o que você acha, dá uma chance e haja de acordo com o que Deus está falando aqui na palavra. No momento que você experimentar Deus, você vai perceber que Ele existe. Maravilha. Eu acho que é isso que eu podia dizer para eles. Obrigado. Você que está em casa, feche seus olhos, curva a sua fronte. Vamos juntos. Nelson vai orar por você e por nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela certeza que temos que o Senhor nos ouve. E essa é a primeira atitude de fé que cada um de nós tem que ter. Nos ajude a crer que nós não estamos falando ao nada, ao vazio, mas estamos falando com um Deus que se interessa pela nossa vida e está ao nosso lado. Abençoe cada um daqueles que estão não só aqui participando com a gente no estúdio, mas também em casa, nos assistindo pela internet. Que o Senhor, de uma forma muito especial, se faça presente na vida desses nossos amigos e amigas e que eles entendam que podem confiar no que o Senhor diz e que toda palavra do Senhor, do que sai da tua boca, não volta vazia, não volta sem ser cumprida. Que nós possamos crer naquilo que o Senhor diz e ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Quero agradecer a direção da Escola do Gama, ao Nelson que esteve aqui, a moçadinha e a você que está aí do outro lado. A gente se vê semana que vem aqui no Novo Tempo. Um forte abraço. Até lá.